Semana passada foi uma semana muito emocionante. E eu achava que seria uma semana emocionante para o senhor, mas foi uma semana emocionante para todos nós. Nós que estivemos lá no lançamento do seu livro, dos 100 anos, né, do Alto Madeira, eu pude conversar com cada pessoa que se aproximava, e todo mundo com um discurso muito afinado, parecia que tinha combinado, que como era interessante ver o senhor com essa vitalidade, com a lucidez, com o gosto pela vida. Eu acho que é uma maneira bem reduzida, né, de resumir, seria o gosto pela vida. E aí eu tive o prazer de conhecer seu grande amigo, Almino, que esteve aqui conosco. Então hoje eu queria falar um pouco dos seus amigos. Eu sei que são muitos, ainda bem, né? A maioria inclusive se intitula seu amigo. Eu não sei se o senhor considera amigo também, mas depois que nós saímos no sábado daqui de casa, nós fomos lá no Buraco do Candiru. Chegamos lá, todos falaram muito bem do senhor, falaram que gostam de homenageá-lo com a música que é tocada lá, com os chorinhos, né? Eu fiquei muito comovida com isso também. E eu queria hoje falar um pouco dos seus amigos. Eu sei que são muitos, mas a gente pode falar de alguns, né? Vamos falar deles, dessas suas amizades de longa data? Tá certo. Quem são? Quem que o senhor poderia falar para mim, além do Almino, que a gente já conversou? Além do Almino, o que eu considero aqui em segundo lugar, o Ciro Pinheiro. Que eu acho que não é possível você ter uma convivência de 52 anos sem nunca ter uma briga, sem nunca ter uma discussão. Tínhamos entendimentos quando discutíamos de ponto de vista, mas discutíamos literalmente, né, cientificamente aquilo que a gente discordava, mas não briga. Sempre nos entendemos bem, sempre nos respeitamos. Então é uma amizade que eu considero muito boa, excelente. De 52 anos. 52 anos. O Almino é desde de infância. Eles são mais de 80 anos, né? Mais de 80 anos. E o Ciro mais de 50. O Ciro 52 já. 52. 52. As outras pessoas dessa cidade que fizeram parte e foram marcantes de alguma forma para o senhor, o senhor consegue nominar mais algumas? Olha, teve várias pessoas, principalmente do jornal, né? O Ivan Marrocos, que deu o nome à Casa de Cultura, foi um editor meu que me deu bastante prazer, que entrosava comigo, porque às vezes tem aqueles que divergem, né? Divergem e querem impor, e querem impor a sua vontade e não respeita a autoridade que a gente tem, a linha que a gente quer determinar, determinado problema, determinado negócio, determinada posição política. Ele acha que porque ele é o editor tem que mandar. Não é assim. Então, o Ivan Marrocos foi o Carlinhos, que já é falecido, que foi depois, trabalhou na Câmara dos Deputados, também foi outro que nos entrosamos muito bem. Teve, dentro do jornal tem o Silvio também é outro amigo também que eu tenho, muito bom. O Percivo? Silvio Percivo, é um amigão que eu tenho. E sempre nos entrosamos muito bem no jornal. Tem assim, uma infinidade de... O ruim de nominar amigos, porque certamente algum nome vai ficar de fora. E depois essa entrevista rodando o mundo pode entristecer. Eu pensei que era teu amigo, né? Você me esqueceu. Né? Mas eu quero destacar essa questão da importância da amizade, vô. Várias vezes, quando nós estávamos aqui no sábado passado, e eu via o senhor conversando com o Almino, eu fiquei pensando, eu tenho grandes amigas, pessoas que eu gosto muito, que eu tenho uma afeição enorme, mas nem de longe, vô, nem de longe representa o que eu vi aqui. Eu me emocionei várias vezes atrás desse telefone,
vendo o jeito como vocês se tratavam, ou se tratam, vendo a forma respeitosa. Então eu queria explorar um pouco dessa questão da amizade, porque o senhor é um homem com a questão de família muito forte, mas a vida da gente não se resume só à família, ainda que a família seja possivelmente o mais importante. E essa questão do peso da amizade para o senhor na sua vida. O senhor confidenciava com esses amigos, o senhor ia se aconselhar com eles? Como é que era isso? O homem, você viu, né? Um homem importante nacionalmente, né? Nacionalmente, você viu. Importância, um homem preparado, um homem culto, educado. E ele fica, inclusive, aborrecido quando eu chamo de doutor Almino. E eu disse para ele, não, quando eu estou numa roda que tem estranhos, eu trato doutor para me valorizar, não é para valorizar você. Na intimidade. Para me valorizar, por exemplo, Almino é um Almino qualquer, mas doutor Almino, ex-ministro do João Goulart, que quando eu fui lá numa missão, pedi para não parar as obras da BR, que o João Goulart disse, pô, você tem o maior padrinho aqui, que é o Almino Afonso, precisa vir me procurar, tá? Ministro dele, né? Era o ministro dele na época, o ministro do Trabalho e Previdência. E conseguiu Social. que não parasse as obras da BR, que serviu para o Estado inteiro, né? Depois houve outro pedido também, mas eu fui em segundo lugar, reforcei. Porque primeiramente quem foi patrocinado pelo Jornal do Madeira, que inclusive participou da metade do valor da moto, não é motocicleta, era daquela Vespa, que foi o Danin e o outro rapaz, que foram lá a Brasília também, com o mesmo sentido de pedir não a paralisação da BR-64. E na verdade, assim, o que eu percebi é uma coisa de muito respeito do senhor e de deferência mesmo, né? Porque ele é um homem simples, ele se mostrou muito simples, né? Ele não faria questão nenhuma de ser chamado, mas é questão de respeito, de deferência, que a gente acaba tendo por ele ao conhecê-lo também, né? Se você não valoriza seus amigos por aquilo que ele é, quem que vai valorizar então? Então o senhor teve muitos aconselhamentos, noites estreladas de conversa? Nós fomos amigos íntimos de farra, e eu sempre tive assim, uma propensão para os mais jovens gostarem de andar comigo. O senhor era o conselheiro da turma? É lógico que quando estavam errados eu falava. Aqui eu tenho um outro amigo, um grande amigo, Ismael Camurça. Você conhece? Conheço. Ismael Camurça fazia questão de andar comigo, muito mais novo também do que hoje. Hoje é quietado, casado, aí tá quieto. Não precisa contar a história do passado. Pois é. Mas fazia questão, às vezes saía só os 12. Ia por aí, bater perna. Bater perna, né? Pois é, vô. Então essas amizades ajudaram na formação de quem o senhor é também, não é isso? Eu sempre fui um conselheiro dos mais novos, dos inexperientes, ou daqueles metidos ao Baramamã e queria sempre brigar, falando uma palavra para você, esculhambar. Não tem, vamos com calma, não é assim, vamos usar uma linguagem decente, vamos pensar, refletir, não é escrever aquilo que vem na cabeça, não. Vamos usar ética, cuidado no que se escreve. Acabava abrandando os ânimos, entusiasmo, conciliando. Conciliando. O senhor é um homem de união, de conciliação, não é Ou isso? então, quando eu pegava, que eu revisava, olhava tudo, na hora eu mudava termos e tal, e aí não reclamava. Termos pesados. Termos pesados que eu achava que podia para andar e tal. Dizendo a mesma coisa, só com outros termos. Ontem, vô, nós estamos na Copa do Mundo, para depois situar essa nossa entrevista, o Brasil jogou contra a Costa Rica, não é isso? E fez 2 gols ao final. E um dos jogadores desabou no choro, o jogador principal, e eu fiz uma postagem sobre isso. Como que a gente às vezes tem um ímpeto brasileiro
de xingar, de humilhar, de usar deboche, e que eu ficava imaginando a responsabilidade daquele jogador, que tem agora 26 anos, mas aos 21 já era uma celebridade, jogando num time grande da Europa, de entrar no campo com o peso da camisa dele e mais 200 milhões pesando juntos. Então que a gente deveria ter sempre uma palavra de incentivo, de apoio, de enaltecimento. Pelo menos nesse período, né? Sobretudo agora. Sobretudo agora. O que interessa o cabelo dele, não é? É. Ele joga com os pés ou com o cabelo? Joga com os pés e com a cabeça. E nada tem uma coisa, um gosto, né? Ninguém. Porque aquele exorcismo exótico, né? Gosta, eu acho estranho também, mas nunca critiquei, nunca tem nada a ver com gostar de andar. Nem a vida pessoal, não é? Não, pois é. Não é afeminado, não é? A gente diria que é um homem normal. Não tem por que criticar. Eu percebi, vô, quando eu estive a última vez agora nos Estados Unidos, é um período longo que eu passei estudando, enfim, que é da cultura do americano, quando ele admira alguém, quando ele tem alguém destacado, ele admirar e se espelhar e procurar Sim. crescer. E eu vejo aqui em algumas pessoas exatamente o contrário. Quando alguém se destaca, é como se... Causa inveja. É inveja e já torcesse para a pessoa não dar certo, né? É uma coisa que a gente precisa culturalmente mudar. Porque a gente pode se espelhar nas pessoas para crescer, para servir de incentivo, de ídolo até, algo do gênero, e torcer para que deem certo. Exato. Não é isso? Sim, pois é o país, né? Ele ali está representando o país. Se a gente não incentivar, né? Como é que vai ser? Tem gente, eu já até ouvi pessoas falarem assim, ele está ganhando fortunas, né? Sim. Pelo que eu sei, talvez eu esteja equivocada, mas a CBF, ou quem os mantém, enfim, ela vive de patrocínio. E está dentro dos padrões. Pois é. Não é só ele, quantos jogadores ganham bem? E ganham nos clubes, mas não na seleção brasileira. A seleção brasileira deve ter algum tipo de salário, mas deve ser pouco. Então não é a motivação, certamente não é pelo salário durante o contrato a Copa. dos clubes. Dos clubes, né? E o patrocínio que existe lá. Então não tem a história do dinheiro público envolvido, porque ela tem muitos patrocinadores. Acho que a gente precisa ter essa pureza do seu coração, que eu vejo tanto no dia a dia, de sempre ter uma palavra boa, de não criticar ninguém. Nós a ver com critério as coisas, né? Por que denegrir a pessoa se tem valor? Claro. Seja nos pés, seja na cabeça, né? Seja na cabeça de miolho, né? Eu achei engraçado, e para mim foi uma forma que eu achei que ele teve de dar leveza àquela situação. Cada um faz uma leitura diferente, né? Falando em leveza, eu gostei da sua camisa de hoje, que está escrito camarão que dorme, a onda leva. A onda leva. Cada um interpreta de uma maneira, né? Alguns falam assim... Esse aqui, nós sempre dormir leva, perde o trem. Perde o trem. E o senhor interpreta como, vô? Eu interpreto assim, se você dormir, você também vai na correnteza. Então você não pode bobear, tem que estar sempre atento. Sempre atento. Com 96 anos, sempre atento, né? Sempre eu atento. Adorei sua camisa, vô. Na próxima entrevista, ora são floridas, ora são engraçadas, mas o senhor está sempre com esse espírito colorido, jovial e de gente leve. Não é Mas isso? hoje para vir almoçar aqui, eu digo, peguei essa camisa, vou vestir essa camisa. Minha neta vai gostar. Eu gosto do senhor de qualquer jeito. Obrigado. Até a próxima entrevista. Se Deus quiser, vamos estar aqui de novo. Tá.